Fala aí pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim falar um pouquinho a respeito de Design Patterns, tá? Então, se você já estudou Design Patterns alguma vez, você já deve ter passado pelo mesmo que eu passei quando eu comecei a estudar lá atrás, que é o seguinte: na maioria dos livros que a gente encontra, artigos por aí, apesar de ser bastante didático, nós temos exemplos que não são tão úteis assim no momento da gente levar isso para a vida real, para tentar aplicar num software de verdade. Por exemplo, é, o que geralmente a gente encontra são exemplos envolvendo classes de gato, cachorro, para explicar a orientação a objeto e também explicar esses conceitos de design patterns. Portanto, fica um pouco abstrato o seu uso real. Por esse motivo, nesse vídeo, eu vim trazer uma aplicação real, uma aplicação que tá com o código ali macarrônico, o código ali todo acoplado, bagunçado, que existe, né, pontos de melhorias ali, no qual a gente vai utilizar design patterns para justamente fazer isso, para melhorar esse código, para tornar esse código mais escalável, mais manutenível. Então é por aí que a gente vai começar com o objetivo desse vídeo, beleza? Bom, falando primeiro um pouquinho a respeito desse tal de design pattern, caso esse seja o seu primeiro contato, eu não busquei o conceito, a definição diretamente lá do livro do Goff, tá? Do livro clássico. Eu trouxe do Refactoring Guru, que é um site que eu gosto bastante de consultar, e ele tem aqui uma linha, na primeira parte ali, o primeiro parágrafo, que eu acho bastante objetivo e explica bem pra gente, eu acho que é o necessário por enquanto, tá? Então ele diz assim, ó, que os design patterns eles são soluções típicas para resolver problemas comuns, comumente recorrentes em design de software. Então, quando a gente está desenvolvendo o design de um software, né, o código ali, o design do nosso código, vira e mexe a gente se depara num beco sem saída, num ponto no qual eu vou dizer assim, tô meio travado aqui, e agora, para onde que eu vou? Qual a melhor decisão para esse código? Como é a melhor maneira de refatorar isso aqui? E muitas vezes a gente quebra a cabeça, passa algumas horas ali, consegue resolver e a gente acaba até usando algum pattern sem saber conscientemente que aquilo era um pattern. Então a ideia desse vídeo é justamente a gente sair desse universo de resolução inconsciente para um modo consciente, onde nós poderemos saber exatamente qual pattern nós estamos utilizando e por quê. Lembrando que patterns eles não são bala de prata, assim como nenhuma outra técnica, nenhuma outra tecnologia. Então não convém também a gente forçar o uso de pattern, né, dos patterns, aonde ele não é aplicável, ou numa aplicação super simples, porque a gente pode aumentar a complexidade dela grandemente. Para um fator de estudo, é muito válido, mas para um fator de vida real a gente precisa ponderar se aquele pattern realmente está ali para resolver a situação ou para causar um problema, tá bom? Sempre tem os pontos de ganho e os pontos de perda, os tais de trade-offs, ok? Então, beleza. O que mais ele diz aqui, ó? Que os design patterns eles são como blueprints pré-fabricados ali, pré-prontos, que nós podemos customizar para resolver esses problemas recorrentes. Então ele também não é algo engessado, que está fixo ali o padrão, que a gente tem que usar daquele jeito, pronto, acabou. Não, a gente adapta para a nossa realidade, tá? Então essa aqui é a ideia de um design pattern. Entendemos o porquê, né? O que ele resolve. Agora, para esse vídeo em questão, nós vamos estudar dois patterns. Eu trouxe dois patterns para que a gente possa aplicar numa situação real. O primeiro é o Chain of Responsibility e o segundo é o Template Method. A gente vai desenvolvendo e eu vou falar de cada um deles já já, tá bom? Vamos ver o código primeiro. O código é esse. Então eu estou criando um servidor web, não estou utilizando nenhuma biblioteca externa, framework como o Express, eu estou utilizando o módulo nativo HTTP do Node, justamente para a gente ter mais espaço de melhorias ali, mais espaço para a gente poder trabalhar o nosso código. Bom, aqui eu chamo o create server, recebo a requisição e a resposta, e pelo fato de nós não termos um roteador já elaborado, eu tive que fazer esse tratamento aqui. Então eu obtive o method e a URL, apliquei um switch case com o objetivo de verificar as rotas, é barra users, é barra login, é barra o quê? Então isso eu obtenho no switch case.
Dentro do case, se ele caiu, por exemplo, na rota barra, na rota raiz, eu verifico o método. É o método get, é o método post, é o método put, é o método delete. Então, se eu tivesse cada um desses, eu teria uma série de ifs aqui, cada um cuidando dessa resposta para o verbo específico. Tá? Vocês já podem ver que tem muito ponto aqui para melhoria, certo? Primeiro, tá bastante acoplado isso aqui. Se eu precisar crescer a aplicação, eu tenho que ficar adicionando coisas aqui também. Imagina se tivesse conexão com banco, se estivesse fazendo chamada de outros serviços. Isso aqui tá uma bela de uma bagunça. Fora que para trabalhar em equipe é péssimo, porque todo mundo estaria mexendo no mesmo arquivo, daria conflitos de versões e etc. Então, não é legal. Precisamos pensar numa resposta adequada para isso. A primeira resposta que nós podemos pensar é olhando para padrões já bem estabelecidos no mercado, para frameworks já bem estabelecidos. Exemplo, o Express. Como é que o Express lida com isso? O Express lida tomando as decisões de qual vai ser a rota que vai tratar da seguinte maneira, né? Nós conseguimos criar aqui, Express igual a require do Express, só para exemplo, tá? Const app igual a Express. Aí eu faço um app.get na rota tal e tem um callback aqui, né, que é o nosso arrow function. Depois eu tenho um app.post barra também, eu vou tratar barra aqui. Aí eu posso ter outros, app.get barra users, mesma coisa, rec.res, ok. E dentro dessa realidade do Express, nós sabemos primeiro que ele olha de cima para baixo. Então, se eu tivesse dois gets aqui na barra, ele chamaria o que está em primeiro. Caso contrário, eu fiz uma requisição. Essa requisição é get. Então, ele vai olhar, opa, é essa aqui? Esse aqui é responsável por tratar a requisição que eu fiz? Não, porque eu coloquei um barra users. Então, ele olha o próximo. O próximo é post, então ele não lida com isso. E o próximo? O próximo é get users. Então, este aqui, dentro dessa cadeia de requisições que eu criei, é ele que é responsável por lidar com isso. O mesmo modo, a gente também sabe que dentro do Express eu posso criar os famosos middlers. Então eu poderia fazer um login aqui, um login, que tem o rec, o res e o next. E esse next é bastante importante nesse processo. Porque aqui significa o quê? Que eu posso fazer um log e chamar o próximo da cadeia. Então se eu adicionar app.use esse login aqui, o log, né? Não login, o log aqui, ele vai executar antes de todos. Se eu colocar ele aqui, ele executa apenas após esse get, mas antes de todos os outros. Se eu adicionar entre as requisições, a gente sabe que ele executa isso aqui primeiro, depois ele chama o próximo. Então, olha como o Express funciona. Ele funciona usando um padrão que nós falamos aqui, que é o Chain of Responsibility. Então agora eu vou explicar um pouquinho desse padrão para vocês, e aí na sequência a gente implementa ele na nossa aplicação, tá? Como é que vai funcionar? Como funciona no fato? O Chain of Responsibility, ele é um padrão de design comportamental. O que ele faz? Ele permite que você, como está escrito aqui, né, que ele passe a sua requisição por uma cadeia ou uma corrente de handlers, e aí cada um desses handlers, eles vão decidir se é responsabilidade deles ou não processar aquela requisição. E se não for, eles podem delegar para o próximo. Então essa é a ideia do Chain of Responsibility. É a mesma ideia que a gente falou lá dos middlers do Express. Portanto, eu tenho uma request. Acabei de receber. O primeiro handler, ele vai receber os dados dessa requisição. E aí ele vai verificar. Eu preciso tratar isso aqui? Se fosse um log, como nós vimos lá no middler, ele vai falar sim, eu dou um console log. Mas eu não termino, eu chamo o próximo. Então ele chamaria o próximo handler da sequência. No que ele chamou o próximo vai olhar. Opa, essa rota aqui é get users? Não. Então ele chama a próxima. E essa é get users? É. Aí ele processa. Então essa é a ideia do Chain of Responsibility. Na nossa implementação do Chain of Responsibility, então, nós precisamos que haja um next, tá? Tanto um atributo, next, como nós podemos ter um método também, next, semelhante ao Express. Beleza? Então vamos lá, vamos ver aqui. Eu trouxe pra gente um desenho, pra gente entender melhor como funcionaria
a nossa modelagem do software. Olha lá. Na nossa modelagem do software, eu vou ter um tal de Base Handler, que ele vai ser a nossa classe abstrata, a nossa classe genérica. Por que eu preciso de uma classe abstrata, uma classe genérica aqui? Porque para eu poder formar a cadeia, eu vou ter que receber o próximo handler, tanto pode ser no construtor, ou pode ser nesse método aqui, ó, que eu chamei de setNext. Ele vai receber o próximo handler. Então, se eu falasse que esse next aqui é um hello handler, eu ficaria travado a receber apenas esse carinha aqui, o hello handler. Eu não poderia enviar para ele um post user handler, um page not found handler, um get users handler. Eu seria limitado ao hello handler. Por quê? Porque eu estou dependendo de uma implementação ao invés de uma abstração. Só que se a gente pensar até no Solid, no D ali, nós temos o princípio de inversão de dependência, que diz que eu devo me apoiar em abstrações ao invés de implementações. Isso dá flexibilidade ao meu software. Então, seguindo esse princípio, respeitando esse princípio, e também por conta da necessidade que nós temos para essa implementação, eu vou falar que isso aqui é um base handler, porque ele sendo uma classe genérica ou uma superclasse aqui, eu estou fazendo com que todas as classes filhas estendam ela, ou seja, Page Not Found Handler é um base handler, Get User Handler é um base handler, ou seja, eles podem ser facilmente substituíveis por qualquer uma dessas classes. E isso respeita um outro princípio também, que é o de substituição de Liskov. Eu estou criando classes ali que elas são intercambiáveis, eu posso trocar essas classes. É mais um princípio que eu consigo respeitar neste processo. Beleza? Então, no nosso base handler, que é o genérico, eu vou ter o construtor, que pode receber um handler, e eu vou ter um método setNext, que vai receber o next, que é um base handler. Depois, eu adicionei mais alguns métodos aqui. O handle request, porque todas as minhas classes derivadas precisam lidar com essa requisição. E esse handle request, ele vai ter uma responsabilidade, que é qual? Ó? A responsabilidade dele, pensando no chain of responsibility, tá? Eu preciso verificar se ele pode ou não processar aquilo, correto? Então, ele vai ter aqui, ó, um if not, né? Negação, estou colocando. Can handle. Portanto, eu criei um outro método chamado can handle, que vai devolver um booleano. Esse método can handle vai dizer se aquela classe ela pode ou não tratar aquela requisição. Beleza? Então, ele vai dar um booleano. Exemplo, mandei um método get na URL /users. Ele vai olhar aqui o get user handle. Ele vai fazer o check. É get e é /users? É, então eu trato. O que está acontecendo então? Esse can handle, ele não vai ser uma implementação, ele vai ser também uma abstração para permitir que as classes derivadas implementem a própria regra. Então, no get user handle, ele vai saber que é o rec method get no /users. O hello handler, ele vai saber que é no get barra. Cada um vai saber especificamente. Por isso eu criei esse can handle de forma protegida, tá? Então ele não é público, mas as classes derivadas conseguem manipulá-lo, ter acesso e sobrescrevê-lo também. E eu tenho o handle, que o handle ele é protegido, só que o handle, como a gente vai ver aqui, ele vai ser a maneira de cada uma das classes manipular aquilo individualmente. Vamos olhar mais atentamente aqui para esse trecho de código. Ó. Então, eu verifiquei o can handle. Se ele não puder, que é essa primeira linha, se ele não puder tratar, inclusive está faltando parênteses aqui, ó, se ele não puder tratar, ele vai verificar aqui. Tem o próximo handler? Foi adicionado um next? Foi. Opa, se foi, delega para o próximo. Então, olha o que eu fiz. This.nextHandler. O nextHandler é um atributo dentro da minha classe, que ele vai ser setado se a pessoa executar o setNext ou se ela mandar no construtor. Então, ele vai até o outro handler e chama o handler request, passando a responsabilidade, né, delegando a responsabilidade de processamento para a próxima classe. Caso seja o processamento em questão, né, caso
o processamento em questão deve ocorrer na respectiva classe, ele não vai cair aqui, correto? Ou, se ele não tiver também no próximo handler, ele não vai dar um return. Então, ele vai acabar vindo aqui para baixo. E aqui para baixo, o que eu estou fazendo? Eu estou definindo um header, content type application JSON, porque eu quero devolver um JSON. E eu estou fazendo isso aqui porque eu não quero ter a necessidade de escrever o set header em cada uma das classes filhas, porque todos vão ser um application JSON. Então eu já criei essa estrutura aqui, eu já defini essa estrutura aqui. E no final eu dou um return chamando o this.handle hack_res. O handle, ele é protegido, ele não faz parte pública da minha interface, né, das minhas classes, mas é aqui que eu vou derivar as implementações. É aqui que cada classe vai variar a forma de processar. Tendo explicado isso aqui, tendo demonstrado isso, nós chegamos ao próximo pattern, que é o template method, que eu vou explicar para vocês. Então, o template method, ele também é um design pattern comportamental, e esse design pattern, ele define um esqueleto de um algoritmo na superclasse, mas ele deixa com que as subclasses sobrescrevam passos específicos do algoritmo, sem que altere a estrutura dele. Agora, olha que interessante essa implementação aqui. Ó. Eu preciso de uma estrutura de passos, uma sequência de passos, para que ela seja executada em cada um desses handlers. Eu poderia fazer as implementações individuais neles? Poderia, 100%. Eu poderia vir nesse getUserHandler e na hora de chamar o handle request, tá? Eu poderia sobrescrever o handle request no getUserHandler e fazer esse if aqui, ó. If hack.method igual a get e hack.url igual a /users. Beleza, trata aí. Aí eu teria que fazer a mesma coisa nesse, ó. If o hack.method é igual, fazer aqui, mais tudo isso aqui, né? Ó, toda essa lógica que eu teria que implementar em cada um deles por completo, até mesmo set header e etc. Mas, como eu quero um comportamento padrão, que esse comportamento padrão seja espalhado e que apenas pontos pequenos da minha aplicação vão sofrer essas derivações, eu criei um esqueleto, o template, de um algoritmo. E esse template de um algoritmo, ele possui métodos abstratos, como o canHandle, que ele não tem uma implementação, ele é abstrato. Quem implementa é a classe derivada, cada uma delas, tá? E ele chama esse método abstrato. Ok? A mesma coisa acontece para o handle. O handle, ele é abstrato. Então, o meu esqueleto, a forma que as coisas têm que acontecer, estão montadas. Eu só preciso implementar as abstrações agora. Isso aqui que é o template method. Eu poderia fazer sem ele, como eu falei, mas eu teria que escrever mais código e toda hora eu ia me ver repetindo a mesma sequência lógica, E eu também teria uma grande possibilidade de errar essa sequência de passos. Assim, eu travei a lógica dentro de um template e aí só as derivações eu mudo, tá bom? Então agora que a gente entendeu essa estrutura e temos o desenho, nós vamos começar a criação. Eu vou fazer aqui um new file, ou melhor, vou fazer um new folder chamando de handlers. Vou aumentar aqui o zoom, porque agora a gente vai mexer no código. Vou salvar isso. Fechar isso aqui. E agora vamos lá, eu vou criar o base handler, que é a nossa classe abstrata. Export default abstract class base handler. O base handler, como eu falei, a gente precisa de um constructor que vai receber o next handler. Então, vou fazer aqui, o next handler vai ser protected, porque eu quero ter acesso às classes filhas, mas não expor de modo público. Vai ser o next handler, e ele é um base handler, que é o nosso abstrato. No constructor, eu recebo um next handler, que vai ser um base handler, e aí eu faço this.nextHandler igual nextHandler. Poderia também fazer da seguinte forma, adicionar um protected aqui, e aí eu não teria necessidade de fazer isso. É a mesma coisa, tá? Fica um pouco mais simples. Beleza. O que mais eu necessito, além do nextHandler? A gente pode tentar olhar lá no nosso desenho, vamos ver. Ó, o método setNext, só para me dar mais uma possibilidade, não é obrigatório, mas para me dar mais uma possibilidade de adicionar
próximos dentro dessa cadeia. Então vou criar um set next aqui. Ele também vai receber um next handler, que é do tipo base handler. This.nextHandler igual ao next handler. Perfeito. Um detalhe. Se eu deixar dessa forma dentro do meu construtor, eu vou ser obrigado a sempre passar um next handler. Então vai significar o quê? Se eu criar, eu não posso fazer um new de uma classe abstrata, certo? Mas se eu fizer aqui um class hello handler que estende do nosso base handler e eu for fazer um new hello handler, eu vou ser sempre obrigado a passar um next. E aí se eu ficar colocando vários aqui, ó, tem uma hora que eu gostaria que isso chegasse ao fim. Mas assim, eu não vou conseguir chegar ao fim. A não ser que eu crie um class nullable handler, por exemplo, que estende de base handler e ela não faz nada. Poderia ser até um padrão isso. Aí ele chega aqui no new nullable handler, mas mesmo assim, ó, ele continua me cobrando. Eu teria que fazer alguma outra coisa no construtor, uma injeção, não fica muito legal, né? Então o que eu vou fazer? Como ele precisa ter um fim nessa cadeia, eu vou falar que esse next handler é opcional. Só colocar essa interrogação aí já vira, tá? Então agora eu vou fazer de novo. Apaguei sem querer. Hello handler. Ele extends do base handler. E agora, ó, new hello handler. Ó, eu não sou obrigado a passar. Mas eu posso chamar o setNext. E aí ele vai adicionar o next handler ali dentro. Legal, já está ficando interessante a nossa primeira classe. Vamos olhar nosso desenho de novo. Eu vou precisar de um handle request agora. Então vou fazer esse tal de handle request aqui dentro, seguindo a ideia do template method, porque eu poderia criar nas classes derivadas. Então vai ser handle request, ele vai receber o request que é do http. Vou pegar aqui o incoming message. Aliás, acho que dá para eu pegar o incoming message direto e ele já extrai para mim. Aqui. E o res vai ser o server response. Perfeito. Vai dar um void. O handle request agora, pensando no template method, eu vou deixar o esqueleto do algoritmo montado. Então, se eu olhar para cá, ó, qual que é o esqueleto do algoritmo que eu fiz aqui? É esse, ó. If not this.canHandle, ou seja, eu já preciso criar o meu canHandle, método protegido e abstrato. Vou criar ele. Deixa eu colocar aqui no código. Can vai ser protected, para ter acesso às classes filhas. Abstract. canHandle. Ele vai receber só a request, que vai ser o incoming message. E ele devolve um boolean. Pronto. Como é um abstrato, ele não precisa. O protect, o modificador vem na frente. Pronto. Então, esse método, ele não tem corpo, ele não tem implementação. Só que eu posso utilizar ele para construir meu algoritmo. E quem vai trazer o corpo dele, quem vai trazer a implementação e vai mudar o comportamento, de novo, são as classes derivadas. Então, no handle request, eu posso montar o algoritmo. If not this.canHandle, recebendo a request, ó, se ele não pode tratar isso, eu vou verificar se ele tem um handle. Então, next handler, tem o next handler? Tem. Então, ele vai this.nextHandler.handle request. Ele delega para frente, ó. Essa é a ideia aqui, tá? Se ele não pode tratar, mas ele tem o próximo, manda para frente para o próximo tratar. Eu não estou chamando handle request direto nesse objeto aqui. Eu estou chamando no próximo, para ele ir andando naquela chain, naquela cadeia, tá? Legal. Então eu implementei isso. O que falta aqui, ó? Falta eu setar o header, que é uma coisa que eu quero fazer para todos. Então já vou adicionar ele aqui embaixo, ó. Res.set set header. Vou adicionar o content type application/JSON. E agora, o que eu preciso? Eu não sei como cada uma das classes filhas vão tratar isso. Não sei, não faço nem ideia de como vai ser a implementação, como que ela vai ser feita. Portanto, eu vou criar também um método protegido e abstrato, chamado handle. Então, se a minha classe ela puder tratar, ela vai chamar esse tal de handle, que eu não tenho. Então, eu crio aqui, ó, mais um. Protected abstract handle. E ele recebe o REC, incoming message, e o res do server response. Opa, server response. Perfeito. Vou devolver um void. E agora eu chamo
Beleza, você pode tratar? Então, toma os dados, trata aí. Beleza? Essa é a nossa classe, pessoal. Nossa classe base, seguindo o template method, tá? Que ele tá aqui dentro e tá usando essas abstrações aqui por conta disso, por conta do template method. E ao mesmo tempo nós estamos implementando o padrão Chain of Responsibility, porque eu estou usando essa ideia de next, de chamar o próximo na cadeia e de verificar a responsabilidade por tratamento ou não. Legal. Agora, seguindo o nosso diagrama, o que nós precisamos? O Base Handler tá ok, tá bonito. Agora eu preciso implementar as classes filhas, derivadas. Eu vou começar implementando o Hello Handler. Então vamos lá, vou criar aqui um Hello Handler.ts. Vai ser um export default class, deixa eu aumentar a fonte, Hello Handler. E esse Hello Handler, ele precisa estender de Base Handler, senão a gente não consegue mandar ele lá na cadeia. Só pelo fato de eu falar que ele precisa estender, ele já vai reclamar comigo daqueles métodos abstratos sem implementação. Eu vou clicar aqui, ó, e implementar. Portanto, agora eu tenho a necessidade de implementar o tal de canHandle e tenho a necessidade de implementar o handle, que é a forma que ele lida com isso. Agora fica interessante. Por quê? Porque eu não tenho que devolver só um booleano aqui, a lógica ele já está fazendo lá. Então, eu tenho que programar aqui se ele pode ou não tratar. O hello, qual é a condição para que ele trate? É a seguinte, return hack.method vai ser igual a get e hack.url vai ser igual a barra. Essa é a condição dele para que ele trate. Tá ótimo. E como ele vai tratar? Ele vai tratar, vamos olhar, simplesmente devolvendo um stringify de um hello world. Então, é isso que eu vou fazer. Pronto, tá feito. Então, esse é o nosso hello handler. Percebam, eu implementei o canHandle, só devolvendo aqui a condição de verdade para que ele trate, para que ele processe, e a forma que ele vai processar isso. Agora, a lógica para passa para o próximo ou não, está encapsulada no nosso template. Caso contrário, eu teria que fazer aqui, ó, fazer aquele if, e todos os códigos eu teria que fazer isso, todas as classes derivadas eu teria que fazer isso. Bem legal, né? Template Method resolve bem isso. Pronto, criamos o Hello Handler, vamos olhar aqui para a continuidade do nosso diagrama. Agora eu vou adicionar o getUserHandler. Portanto, vamos criar uma classe aqui, getUsersHandler.ts. Aumentar de novo o zoom. E agora é uma maravilha, porque eu não preciso nem escrever muito. Eu vou copiar e colar. Vou mudar o nome, getUsersHandler, e só vou mudar a condição de resposta. Aqui é get/users. Como ela vai processar isso? Vou pegar aqui no app, e é dessa maneira. GetUsersHandler é isto. Prontinho. Pessoal, outra coisa que a gente respeita aqui, outro princípio. O princípio open closed, aberto e fechado. Por quê? Porque toda vez que eu preciso fazer uma modificação, estender o meu sistema, eu não mexo jamais aqui. Aqui está fechado para modificação. Porém, essa classe Base Handler, ela está aberta para extensão, que é a ideia por trás desse princípio. Então, toda vez que eu crio uma nova classe, estendo do Base Handler e faço essa implementação da variação, eu estou estendendo, né? Eu estou fechado para modificação da classe principal, mas aberto para extensão. Olha que legal. Portanto, fica ilimitado a quantidade de classes que eu posso adicionar aqui para tratar diferentes rotas. Vamos voltar aqui para o código, ó. Vamos lá. Agora falta eu implementar o PostUserHandler. Vocês vão ver a facilidade que eu tenho para fazer isso. Vou copiar. Vou renomear PostUsersHandler. Vou mudar o nome aqui também. PostUsersHandler. O que eu faço? Mudo o método. Post. Qual é a forma que trata? Tem que pegar lá do app. Então a forma que trata, como eu não tenho um body, é essa aqui. Eu tenho que construir o body, né? Então vamos colocar aqui a minha respostinha. Pronto. Essa é a minha resposta e tá show de bola. Mudei até o status code. Beleza? Então aqui eu tive essa possibilidade também na derivação de mudar o status code de resposta. Ok. Falta a última.
E a última é o PageNotFound, que era o nosso comportamento default. E também vai ser a nossa última classe da cadeia. Então eu vou criar aqui, estendendo de qualquer uma dessas, copiando qualquer uma dessas. Vai ser o nosso PageNotFoundHandler. Vou mudar aqui para PageNotFoundHandler. Ok. Esse aqui é um ponto diferente, porque qual que é a condição para que essa classe seja chamada? Ela não vai ser chamada só para o get, ela pode ser chamada para o post, ela pode ser chamada para qualquer página que não exista, né, de fato. E também não vai ser para qualquer para uma URL específica, vai ser para qualquer URL. Então aqui, como ela vale para tudo, eu vou falar que ele é true. Rafa, mas se você falar que ele é true, se você colocar ele na frente da cadeia, ela vai ser chamada mesmo que a página existe. Exatamente. Por esse motivo que no Express também a ordem importa, que a gente coloca os midwares de erro lá para o final, para que ele possa captar também. O log, igual a gente falou aqui de exemplos, de midwares, etc. Se eu colocar ele entre um midware e outro, ele não vai executar o primeiro, mas vai executar do segundo para baixo. Então a ordem vai importar. Tá? Ela vai valer para tudo, mas a ordem vai importar. Ela vai pegar todo o restante que não coube aqui. Maravilha. Bom, tá pronto. Seguindo o nosso draw.io aqui, tá tudo certo. Agora eu vou vir no app e nós vamos refatorar. Primeiro, deixa eu ver se está funcionando do jeito que tá, né? npm run dev. Ó, vou fazer algumas requisições pelo meu HTTP client e vamos ver. Ó, hello world, hello users, deve ter disco, beleza, e not found. Maravilha, tá tudo funcionando, não tem uma rota de login. Agora, então, eu vou adicionar o nosso novo script, né? Removendo esse anterior e ver se funciona. Vamos lá. Vou apagar tudo, hein? Na coragem aqui mesmo. E nós vamos fazer o seguinte. Vai ficar meio feio, tá? Mas é normal, é intencional, porque depois a gente vai fazer uma outra classe para manipular isso. Mas vamos começar a fazer um encadeamento. Então, o encadeamento vai ser new. Eu vou começar pelo hello handler. Ele vai ser o meu primeiro, vai ser o ponto de entrada aqui das nossas chamadas de requisição. Hello handler. Eu poderia já ir adicionando os outros, mas vai ficar bem esquisitinho, né? Se eu colocar o get user handler aqui, depois eu tenho que colocar o post user handler aqui, um dentro do outro. As chamadas consecutivas, né? Posso fazer isso. Mas eu particularmente não gosto muito, então eu vou fazer assim. Eu vou criar o new hello handler, aí eu vou adicionar o next nele, vai ser o new user handler, new get user handler. Tá. Só que aqui eu não tenho mais o tal do setNext. Então começa a me dar uma certa dor de cabeça, né, esse modelo. Porque eu não tenho. Eu poderia colocar uma API fluida, adicionando um return this, mas teria que ser para o próximo? Poderia. Mas depois, de alguma forma, eu teria que pegar o primeiro da minha relação de handlers também. Porque se eu ficar só adicionando next e jogasse da API fluida e jogasse pro da frente, no final eu teria o último, ou eu não teria nada na cadeia e não conseguiria chamar. Só para exemplificar, né, ao invés de ficar falando só. Era só eu vir aqui em Base Handler e aqui eu devolver, ao invés do this, que é o próprio, né, eu já setei, eu chamaria o next handler. Aí eu sempre teria a possibilidade de adicionar um setNext aqui, para ir adicionando no próximo. Só que quando chegasse no fim e ele não tivesse mais nada, ia morrer ali. E aí eu não teria o início da cadeia para disparar o meu trigger, o meu gatilho, que seria o ponto handle request. Eu preciso chamar o handle request aqui, ó. Só que eu só posso chamar o handle request depois que a minha corrente, a minha chain está montada. Senão ele vai dar errado, porque ele não vai ter esse fluxo todo para percorrer. Então eu vou fazer do método mais feinho mesmo, mas daqui a pouco a gente melhora, tá? Então vai ser new hello handler, new get user handler, new post user handler e new page not found handler. Ó, nossa cadeia de handlers aqui está construída. O handler principal aqui é o hello, certo? Que eu estou fazendo o new dele. Então no final, o que eu vou ter aqui? O router.handleRequest. Aí eu passo o rec res e ele vai disparar a minha cadeia de execuções. Porque ele vai checar, de novo, né? Funcionamento, só para a gente reforçar e relembrar. Relembrar é importante. Quando ele chama o handle request, ele verifica. Opa, eu posso lidar?
Não, passo para o próximo. Pós-processo. Tá? Então essa aqui é a ideia. Ó, beleza? Eu fiz o reload, tá no... Enfim, eu vou parar e executar de novo, só para garantir, né? Para vocês verem que tá tudo certo. E vamos executar e vamos ver se dá certo ou não. Ó, hello users, funcionou. O create foi rejeitado. Ah, ele foi rejeitado, ó, porque ele falou que o header, ele já foi setado, né? Ele não pode enviar. Olha que interessante. Esse aqui, galera, é um erro que nós temos, inclusive no Express, não é? O Express, ele fala a mesma mensagem. Se a gente tenta fazer um set a mais do header, ele fala exatamente isso, ó. Cannot set headers after they are sent to the client. Então, o mesmo problema a gente tem aqui. Beleza? Então, até aqui tudo bem, né? Vamos lá. Qual que é o porém? Nós vimos aqui que ele está chamando o set. Vamos ver aonde que ele está chamando o set. Eu acho que aqui no set header. Deixa eu dar só uma olhadinha aqui, a gente já confirma. Acredito que seja set header content type. É isso mesmo. Application/JSON. Beleza, tá correto aqui. Vamos olhar nas classes filhas derivadas. Se eu estou usando set ou se eu estou fazendo correto aqui no post user handler. Cadê? Cadê? Response status code 201. Deixa eu dar um reload aqui. Tentar ver direto o post. Tá, é o mesmo erro. Deixa eu só tirar então o nosso status. Só para fazer um check. Cadê? Fechar tudo isso aqui. Pra gente pegar se o problemas. Não sei se eu tô escrevendo em dois lugares aqui. Hack.statuscode. Deixa eu tirar esse status code por enquanto. Só pra ver se é isso que ele tá reclamando aqui com a gente. Post create user. Tá, apesar que ele deu erro, né? Ó. Deu erro. Vamos dar uma olhada então no código pra ver onde que eu tô chamando mais de uma vez. Handle request aqui, ó. Tá. Tá. Beleza. Na realidade, é porque ele já setou esse header uma vez. Então, como ele já setou uma vez, ele tá querendo fazer isso em todos, né? E aí ele realmente tá dando esse problema. Por quê? Porque é um pequeno detalhe que eu esqueci aqui. É até bom a gente ter visto isso aqui em gravação. Porque às vezes esse erro acaba passando batido e a gente não sabe o que foi. E aí na gravação isso aí fica exposto e a gente consegue aprender juntos, né? Olha só. Faltou o seguinte. Eu coloquei esse if aqui, que pode tratar. Então ele falou, não pode tratar. Aí ele veio e checou esse if aqui, ó. Tem o próximo handler? Opa, tem. Aí ele chamou. Só que ele continua, de certa forma, executando aqui embaixo depois na pilha de chamadas, né? Então eu vou dar um return aqui para que isso não venha acontecer, para ele terminar aqui. Agora, vocês vão ver, eu vou até voltar ali no post user handler e colocar o status code de novo, que ele não vai dar problema. Vamos lá. Executo, e app, vamos fazer a request do hello, tudo bem. Do users, tudo bem. Do post, tudo bem. E do not found, o do not found ele não pegou. Vamos ver. Que é o /login. Cadê? Eu não adicionei? Adicionei, né? Deixa eu checar aqui. New page not found. Page not found, ele está devolvendo o true. Beleza. Que é o not found. Faltou aqui, ó. Ele pegou certinho o not found, só que no handle eu não mudei, né? Aí fica difícil. Falei hello users aqui. Aí é óbvio que vai dar errado, né, pessoal? A gente não mudou o handle. Talvez vocês tenham visto antes de mim, né, por conta da gravação. E aí vocês tenham identificado que eu não troquei. Então aqui faltou eu pegar, inclusive eu apaguei, né, mas eu sei qual era a mensagem. Eu pegar aqui o message e falar page not found. Faltou apenas isso. Então deu certinho, não foi nenhum erro durante o fluxo. Page not found. Vamos ver de novo agora. Vou salvar. Vamos lá. Users. Perfeito. E agora o not found. Page not found. Olha que coisa linda. Funcionou a nossa execução da cadeia. Agora sim. Rafa, se eu mudar então a ordem, né? Já que a gente falou que a ordem importa.
se eu colocar esse page not found lá na frente, e esses aqui, eles vão estar dentro dele. Olha o que vai acontecer. O hello vai bonitinho, só que os próximos, ó, eles vão cair no page not found, porque o page not found é sempre true. Por isso a ordem importa, tá? Olha lá, pessoal, a ordem importa. Prontinho, acho que agora tá certo, tá tudo aqui. Agora vamos fazer aquilo que eu falei para vocês, né? Vamos criar uma espécie de roteador para construir isso aqui. Então eu vou criar um router.ts, ele vai ser o nosso próprio roteador. Então o nosso roteador aqui, ele vai ser um export default class router. O que ele vai ter? Ele vai ter uma lista de handlers, tá? Então vai ser private handlers, que vai ser do base handler, um array. E aí vai ser uma lista vazia aqui, um array vazio. Prontinho. No constructor dele, eu vou querer um rest dos handlers, para que ele possa me passar todos os handlers aqui do base handler. E agora eu coloco this.handlers, vai ser igual a esses handlers que foram passados. Pronto. Mas só aqui ainda não acabou, porque eu só atribuí eles à lista. Eu preciso construir isso agora. Eu preciso fazer com que os handlers sejam registrados, que ele faça aquela inclusão no next de cada um deles. Portanto, eu vou criar um método privado, porque eu não quero esse acesso público, chamado de register handlers. E o register handlers, eu posso fazer um loopzinho simples mesmo, ó, for let igual a 0 e menor que this.handlers.length menos 1, porque eu vou pegar o primeiro e vou adicionar o segundo, então eu vou pulando de 2 em 2, né? E mais. E agora, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar o this.handlers, a posição i, o 0, vou adicionar o setNext, por isso que eu fiz já anteriormente aquele setNext pra gente, para não ficar só no constructor, porque aqui eu já vou passar os objetos, né? Não vou passar a classe diretamente. Então eu vou pegar o this.handlers, que vai ser o i mais 1, sempre o próximo, tá bom? Então aqui nós fizemos um registro. Portanto, no momento do constructor, eu vou pegar ele aqui, ó, this.registerHandlers e invocar. Maravilha. Pronto, agora se eu voltar lá pro app, eu vou fazer assim, ó, eu vou criar um const handlers e vou montar uma lista de cada um dos handlers. Hello handler, deixa eu quebrar a linha aqui. Aí eu não preciso fazer mais essa adição um dentro do outro. Get users handler, post users handler, page not found handler. Pronto, a lista está pronta. Agora, no router, é o router que vai ser o responsável por construir. Então eu vou fazer new router, que vai vir do nosso router aqui, e ele vai receber esse handlers. Só que eu vou espalhar isso aqui, usar o spread. Prontinho. O que está faltando agora? Está faltando eu ser capaz de usar o router ponto disparar o gatilho. Tá? Eu tenho que conseguir disparar o gatilho. E aí, para eu disparar o gatilho, eu vou ter que criar um acesso público de algum método que me permita fazer isso. Então eu vou criar um handle request. Ele vai receber o REC, que é a nossa incoming message, e o res, que é o nosso server response. Ele vai precisar disso para dar o disparo e passar para frente. Agora, eu preciso pegar o primeiro da nossa cadeia de requisições. O primeiro está na posição 0, então this.handlers na posição 0, ponto, handle request, passando rec res. Pronto, gatilho construído. Na hora que ele invocar isso, ele já vai fazer todo aquele fluxo lá do chain of responsibility. Eu vim aqui no app, router.handle request, passando o rec e o res. Olha lá, pessoal, mais bonito agora, né? Então, vamos lá, vou tentar usar. Ó, hello, foi. Get users, foi. Create user, foi. Not found, foi. Se eu inverter a ordem, agora é até mais fácil de visualizar isso, né? Essa inversão de ordem. Antes estava um pouquinho difícil. Se eu pegar o page not found handler e jogar ele aqui pra frente, ó, mudando a ordem, vocês vão ver que ele já começa a dar not found pra tudo, porque ele é sempre true na cadeia. Interessante, né? Boa. E agora, outra coisa que a gente vai conseguir observar é que o código está muito mais extensível e muito mais manutenível. Manutenível por quê? Se eu preciso fazer alguma coisa nova no post de user handler, eu entro nele e modifico aqui. Posso ter uma chamada de services, enfim, tudo aqui dentro.
Se eu quero agora extensível, por quê? Porque se eu quero adicionar uma coisa extra, eu venho aqui, ó, vamos criar um log handler. Export. Vou fazer o export direto, não vou copiar daqui, ó, que é mais fácil. Aí eu vou chamar ele de log handler, log handler. Can handle, quando vai ser? Todo momento, eu quero que ele sempre trate. Return true, né? Tá, e aí no return true, o que ele vai fazer? É um log, então console.log, aí eu poderia colocar, sei lá, um new date aqui talvez, né? Um new date, e vamos ver o que mais aqui, poderia colocar um hack, dá um espacinho, traço, espacinho, mais hack.method, enfim, poderia fazer dessa forma. Só que aí eu preciso chamar o next, né? Tem que chamar o next. Por que eu tenho que chamar o next nessa situação do handle? Porque, de novo, na forma que a gente construiu aqui, ó, se ele não processar, ele processa e ele para ali, tá? Então, se a gente for fazer um tipo de handler de log, ainda faltaria, obviamente, algumas coisas para a gente fazer, né? Por exemplo, desse ponto, cadê o next handler ponto handle request. Aí eu passaria o hack-res aqui e beleza. Ele invocaria o próximo, caso o próximo existisse dentro desse sistema de log. Deixa eu escrever aqui, log. Pronto. Vamos ver? Vamos colocar esse logger aqui, new log handler. Então é bastante semelhante, né? Até a chamada do next, quando é necessário e etc. Vamos ver aqui, hello. Ó, ele fez o log e hello. Aqui no próximo, users, fez o log e chamou. Post, ó, fez o log e chamou. Então, beleza. Vou até colocar o URL aqui também, que eu acho que fica legalzinho. Tô até me empolgando, né, pessoal? Porque é bem legal isso. Tô até me empolgando aqui com vocês. Mas hack.url aqui na chamada. E para mostrar para vocês, eu posso inverter a ordem também, ó. Vamos lá, vou colocar ele aqui. Só para vocês verem o que acontece. Vou chamar o hello, nada acontece. Get users, nada acontece. Post create users, ele fez o log. Agora o not found, ele fez o log. Tá vendo? Então, de novo, é muito semelhante ao Express. A ordem importa, porque efetivamente nós estamos implementando o padrão Chain of Responsibility. Maravilha, pessoal? Deixa eu colocar aqui só, que eu vou commitar isso, deixar lá no repositório para vocês. Eu espero que tenha ajudado a compreender esses dois design patterns e ter trazido um pouco mais para o real life, né, para a nossa prática diária, do que aqueles exemplos comuns com gato, com cachorro. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, curte aí, se inscreve no canal, compartilha com quem mais vocês acreditem que esse vídeo possa ajudar. Beleza? Valeu, pessoal. Até a próxima.